Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. A onda de calor que não dá trégua avança, com temperaturas que podem chegar até 40 graus nos estados do Nordeste. Perto disso, no Rio e em Belo Horizonte. Enquanto isso, as previsões indicam muita chuva para cidades do sul do país. No Rio de Janeiro, a inspeção da Polícia Científica confirma equipamentos que funcionavam para a confecção de adereços utilizavam ligações irregulares de energia. Era gato. As próximas inspeções vão esclarecer se foram essas ligações irregulares que causaram o fogo na confecção. Os olhos de preocupação do mundo com a saúde do Papa Francisco. Mais uma vez, hoje no Vaticano, o pontífice de 88 anos pediu a um assessor que fizesse a leitura do discurso dele aos fiéis. O Pix chega a mais uma marca histórica. O Banco Central informou que esta semana, desde que foi criado, este ainda novo sistema de transações financeiras já movimentou mais de 60 trilhões de reais. E as novidades na volta às aulas para crianças e adolescentes neste novo ano letivo, que está só começando e com a proibição do uso de celulares e smartphones. Fique com a gente, o Pauta Aberta começou. A gente volta a falar sobre o incêndio que atingiu uma fábrica de fantasias no bairro de Ramos, zona norte do Rio, ontem pela manhã. Os peritos da Polícia Civil já estiveram no local e confirmaram, acreditem vocês, que a fábrica funcionava com ligações clandestinas de energia. Ou seja, significa que o cenário estava pronto para um incêndio, como que aconteceu ontem, infelizmente. Na inspeção dos peritos foi constatado: todas as máquinas utilizadas pelos chamados aderecistas estavam em atividade, a partir de energia furtada do sistema. Eram todas ligações irregulares. Resta saber, ou mesmo confirmar, se o gato nas instalações foi o que causou o fogo que levou terror a todos na indústria ontem pela manhã. O galpão está interditado porque, de acordo com a Defesa Civil, há risco de desabamento. Também já foi aberta investigação pelo Ministério Público do Trabalho, que agora analisa quais eram as condições de atividade daqueles trabalhadores que estavam na fábrica. Donos da fábrica e funcionários agora devem ser ouvidos pelos investigadores. São duas empresas registradas que estariam funcionando no mesmo endereço. Para lembrar, já destacamos ontem, que após uma rápida verificação, o Corpo de Bombeiros também já tinha constatado que a documentação do estabelecimento estava irregular. De fato, são muitas respostas aí a serem dadas neste caso do incêndio que atingiu a fábrica de fantasias. E com o carnaval de 3 escolas, Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, praticamente perdido neste ano de 2025. Agora, mudando de assunto, gente, nos últimos dias uma fake news sobre mudanças nas regras da cadeirinha para transporte de crianças tomou conta da internet. No entanto, as normas continuam as mesmas desde 2021. Transportar criança de forma errada no carro não é só um risco, é infração gravíssima. A multa passa dos R$ 290. São 7 pontos na carteira e o veículo pode até ser retido. A regra principal é simples: crianças com menos de 10 anos e altura inferior a 1,45 m deve ir no banco traseiro e, dependendo da idade, precisa de um dispositivo de retenção. O motorista que estiver conduzindo crianças sem o uso desses equipamentos, ele pode ser multado. Banco da frente somente para crianças acima de 7 anos e meio de idade ou então para aquelas que têm mais de 1,45 m de altura. Na tela, um guia rápido para você não errar a utilização das cadeirinhas. O bebê conforto deve ser utilizado até 1 ano ou 13 quilos. A cadeirinha de 1 a 4 anos ou peso entre 9 e 18 quilos. O assento de elevação deve ser utilizado por criança de 4 a 7 anos e meio ou até 1,45 m de altura. E o cinto de segurança vai ser utilizado acima de 7 anos e meio, mas só se a criança tiver mais de 1,45 m. Se não seguir essas regras, o risco em caso de acidente aumenta e muito.
E olha que muita gente pensou que a lei da cadeirinha também valia para motoristas por aplicativo e taxistas. Mas não. Em casos de viagem, a responsabilidade das crianças é única e exclusiva dos pais ou dos responsáveis. Ou seja, os motoristas de táxi ou de aplicativo não serão penalizados. Mas eles também não podem se recusar caso os pais tragam a cadeirinha para acoplar no carro. Ou seja, se você viu por aí que as regras mudaram, desconfie. Sempre busque informações em fontes oficiais, como os sites dos Detrans e da Senatran. Qualquer modificação que eventualmente venha a ocorrer, ela será dada a conhecimento à população, né, pelos canais oficiais, pelos sites dos Detrans, né, por veículos de informação, né, oficiais, e as pessoas não devem ficar acreditando em notícias, né, que são repassadas em grupos de WhatsApp, seja de que natureza for essa notícia. Alerta dado. Uma usina de energia eólica foi inaugurada em Icapuí, no litoral leste do Ceará, nesta quarta-feira. O novo empreendimento pode abastecer 260 mil casas e deve incrementar aí em 2,175 bilhões de reais ao PIB do estado. Isso de acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas. O parque gerador tem capacidade instalada de 112 megawatts, contando com 25 aerogeradores. As turbinas dos equipamentos foram fabricadas em Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza. A partir do projeto, 1.200 empregos foram gerados na fase de construção e pelo menos 60 vagas permanentes serão abertas para fins de manutenção e operação. O parque eólico tem vida útil de 20 anos, segundo o governo do Ceará. De acordo com um estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, o PIB per capita cresceu 20% entre 2001 e 2022 em municípios onde as usinas foram instaladas. Vamos agora, gente, a um giro de notícias pelo país com o nosso Lucas Marconsoni. Lucas, boa tarde. Oi, Odilon, muito boa tarde para você. Entrou em vigor neste mês o valor de contribuição para o INSS destinado a autônomos e microempreendedores individuais. Com ajuste do salário mínimo, o valor foi reajustado de R$ 70,60 para R$ 75,90. Os autônomos têm arrecadação diferente, com alíquotas que variam de 5% a 20%. O que pode ser no valor de R$ 75,90 a R$ 303,60. O pagamento dos autônomos tem até o dia 15 para pagamento, já os MEIs têm até o dia 20 para saldar o boleto. O Conselho Nacional de Justiça quer normatizar o uso de inteligência artificial nos tribunais brasileiros. A resolução, que será votada na semana que vem, prevê a supervisão humana obrigatória, auditoriais regulares e a classificação dos sistemas de inteligência artificial conforme o nível de risco. O Jota detalha as categorias e explica como elas vão funcionar na prática. A partir da aprovação, os tribunais terão 12 meses para adequar os projetos que se valem da tecnologia e já estão em andamento. Uma pesquisa recente mostrou que 50% dos magistrados já testaram ferramentas de IA, mas o uso institucional ainda é baixo. E uma praia de Natal, no Rio Grande do Norte, virou cemitério para lixo asiático. A Praia do Segredo, localizada no Parque das Dunas, tem chamado a atenção não somente pela beleza selvagem. O visitante encontra dezenas de embalagens de produtos fabricados em países como China, Indonésia, Singapura, Emirados Árabes e entre outros. Desde garrafas de bebidas não alcoólicas a recipientes de óleo de motos, na maioria de plástico. Em 2024, foi retirado do local 140 quilos de lixo plástico das areias em pouco mais de um mês. Muito complicado, né, Odilon? Volto com você, até mais. Situação complicada. Obrigado por suas informações, Lucas. Em Foz do Iguaçu, o governador do Paraná participou da abertura do Paraná Mais Cidades, um grande evento que reúne no oeste do estado as lideranças dos 399 municípios do estado.
Nos dias em Foz do Iguaçu, o foco é apresentar programas do governo do estado para várias cidades, principalmente aos novos prefeitos que foram eleitos no ano passado. São 4.000 pessoas, entre elas várias lideranças municipais e estaduais reunidas até amanhã no extremo oeste do Paraná. A ideia aqui é apresentar um panorama do estado, o crescimento econômico do estado, a geração de emprego, os programas que o governo tem, deixar de forma muito didática para os prefeitos como é que eles acessam esses investimentos, esses recursos, e também fazer uma apresentação daquilo que nós estamos programando para esse ano e o ano que vem. Também amanhã, aí vem a parte dos investimentos que nós vamos fazer para os prefeitos. O Pix chegou esta semana a mais uma marca histórica. Desde que foi criado, o sistema já movimentou mais de 60 trilhões de reais. As transferências financeiras com o Pix mudaram a rotina dos brasileiros e alcançaram um movimento financeiro que já superou os 60 trilhões de reais, desde a sua criação do sistema em novembro de 2020. A praticidade caiu tanto no gosto da população que no ano passado o volume de recursos movimentado foi 5 vezes maior do que em 2021, logo depois que o sistema Pix foi lançado no país. Só no ano passado, o movimento passou dos 26 trilhões de reais. Em 2021, 5,3 trilhões. Os números foram divulgados pelo Banco Central e revelam também que a adesão das empresas às transações por Pix cresceram muito mais no período. Ainda de acordo com o BC, os comércios varejista e por atacado foram os que receberam maior volume de transações por Pix. E tem mais novidade chegando. A partir do próximo dia 28 de fevereiro, passa a funcionar a universalização do Pix por aproximação, o que vai facilitar a rotina dos clientes bancários que pagam contas com o celular. Uma das maiores barreiras de corais do mundo está virando um cemitério submerso no mar, entre Alagoas e Pernambuco. A área de proteção ambiental Costa dos Corais é abrigo para milhares de espécies que vivem nos mares, rios e manguezais ao longo dos seus 130 quilômetros de extensão. Esse paraíso, no entanto, está ameaçado por uma combinação de fatores: aquecimento das águas do oceano, poluição e turismo desordenado. Os recifes de corais são organismos vivos que abrigam diversas espécies que dependem deles para alimentação e reprodução. Pesquisadores alertam que a mortalidade chega a 80% dos corais em áreas de recifes rasos, o que leva a um desequilíbrio da vida marinha, reflete na pesca e na atividade turística. A recuperação da costa dos corais é possível caso a temperatura da água volte a resfriar, mas depende também da colaboração do poder público e da população. No próximo bloco, o mundo em alerta com o estado de saúde do Papa Francisco, de 88 anos. Hoje, pela segunda vez em menos de uma semana, com falta de ar, ele pediu para um assessor que fizesse a leitura de um discurso no Vaticano. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente abre esse bloco, como sempre, falando sobre a previsão do tempo. Tempo que continua abafado em boa parte do país, especialmente nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, onde as máximas podem chegar aí a 39 graus. Podem ocorrer pancadas de verão no Nordeste e no Centro-Oeste do país. A previsão é de muita chuva para São Paulo e estados do Sul, principalmente no litoral do Paraná e no litoral de Santa Catarina. Um sistema de alta pressão na retaguarda da frente fria, que vai passar afastada em alto mar, reforça um pouco mais de umidade para as áreas do Rio Grande do Sul, para os estados de Santa Catarina e do Paraná. A situação passa a ser de alerta em áreas do litoral paranaense, em todo o leste de Santa Catarina, e tem risco de temporal em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Já a maior parte do sudeste do Brasil vai continuar com destaque para muito calor. No centro-oeste, as pancadas associadas à umidade que vem do norte do país continuam entre Mato Grosso e o estado de Mato Grosso do Sul. Enquanto a maior parte da costa norte do país volta a ficar em alerta para temporais. A atuação da ZCIT organiza mais umidade entre o Amapá, o litoral do Pará, Maranhão e do Ceará.
Os gaúchos têm enfrentado temperaturas recordes nos últimos dias. A onda de calor tomou conta do estado. Em Porto Alegre não é difícil encontrar termômetros que estejam marcando, acreditem, 40 graus. E foi nesta quinta que os alunos de Porto Alegre voltaram às escolas. Os moradores de Porto Alegre já estão acostumados com o calor nesta época do ano, tanto que costumam chamar a cidade de Forno Alegre durante o verão. Mas a onda de calor neste mês de fevereiro está levando as temperaturas a baterem recordes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital gaúcha, não é difícil encontrar termômetros marcando 40 graus. O jeito é procurar uma sombra e... muita água para hidratar. Não, tá difícil de fato. Sol de quase 40 graus aqui em Porto Alegre. Mas é o trampo que o cara tem, é o corre do cara fazer o dinheiro. É isso, é se hidratar e trabalhar. Uma liminar havia suspendido o início do ano letivo para 700 mil estudantes, em 2.320 escolas no Rio Grande do Sul, devido ao calor. Mas o governo do estado conseguiu reverter a decisão. A Procuradoria-Geral do Estado demonstrou que o Poder Executivo já havia tomado medidas em virtude das altas temperaturas, orientando os coordenadores regionais sobre o retorno seguro. E mais um evento preocupante na aviação brasileira. Um avião da Latam precisou arremeter na noite de ontem, quarta-feira, antes de pousar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. De acordo com a Infraero, o piloto da aeronave afirmou que a manobra foi necessária para que a aeronave desviasse de uma embarcação que estava na Baía de Guanabara, muito perto da cabeceira da pista. O voo LA 3914, que tinha como origem o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, chegaria ao Rio por volta das 18 horas e 2 minutos. Com a manobra, o novo procedimento de pouso ocorreu um pouquinho mais tarde, às 6h13 da tarde. De acordo com a Infraero, foi observado que a embarcação estava fora da área considerada de segurança para o aeroporto, que é devidamente demarcada por boias náuticas. A segurança das operações no aeroporto, entretanto, não foi comprometida. Agora nós vamos falar sobre a saúde do Santo Papa. O Papa Francisco pediu novamente nesta quarta-feira que um assessor lesse o discurso dele. O argentino de 88 anos enfrenta uma bronquite há alguns dias e já tinha precisado de ajuda no último fim de semana. O Papa Francisco, ainda afetado por uma bronquite, pediu nesta quarta-feira um auxiliar para ler seu discurso durante a audiência semanal no Vaticano. Hoje ci soffermiamo sull'avvenimento della sua nascita a Belém. Hoje falamos sobre o nascimento de Jesus em Belém e agora deixe-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não posso com minha bronquite. Espero que da próxima vez eu possa. Não posso ancora. Espero que da próxima volta possa. Mesmo assim, Francisco voltou a falar no final da audiência para saudar os peregrinos italianos e pedir novamente que rezem pela paz no mundo. Na missa de domingo, o Sumo Pontífice pediu ajuda para terminar de ler sua homilia devido a dificuldades respiratórias. O Vaticano anunciou no início do mês que Francisco celebraria as audiências dos dias 6 e 7 de fevereiro em sua casa para se recuperar da bronquite. O jesuíta sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos. Francisco, que teve uma parte dos pulmões removida quando era jovem, foi hospitalizado durante 3 dias em 2023 devido a uma bronquite tratada com antibióticos. Orações pelo Papa Francisco. Não importa a escola, se pública ou particular, numa capital ou no interior, a volta às aulas deste ano acontece de uma maneira diferente dos anos anteriores, em grande parte das escolas do país. Com a proibição do uso de celular por meio da Lei Federal 15.100 de 2025, sancionada em janeiro, os estudantes deixaram as telas e se adaptaram com outras atividades no novo recreio. Ou seria um intervalo à moda antiga? No Ceará, fora do mundo virtual, turmas aproveitam para experimentar os jogos de tabuleiro, fazer bordado e até dançar forró na hora dos intervalos. Além de desenvolver as habilidades socioemocionais, os estudantes treinam memória, raciocínio lógico, linguagem, dentre outros aspectos. É importante reconhecer a função da tecnologia como ferramenta para o ensino. Porém, mais importante é a saúde mental e social desses estudantes, pois influencia o desempenho escolar e a qualidade de vida. É isso mesmo. O Google Maps divulgou a lista das 10 praias mais fotografadas do Brasil.
O ranking foi feito com base no número de fotos enviadas por usuários em cada praia, entre 2010 e janeiro deste ano. Em primeiro lugar está a Praia das Laranjeiras, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ela é uma das paradas para aqueles que fazem o passeio de teleférico do Parque Unipraias, que conecta pontos de balneário. No Google Maps, ela tem mais de 40 mil avaliações, com nota média de 4,7. Veja a seguir a lista completa. Em primeiro lugar, Praia das Laranjeiras, em Balneário Camboriú. Em segundo, Praia Guarda do Embaú, em Palhoça, Santa Catarina. Em terceiro, Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, São Paulo. Em quarto, Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em quinto, Orla Brigitte Bardot, em Armação dos Búzios, também no Rio de Janeiro. Sexto, Praia da Ponta das Canas, em Florianópolis, Santa Catarina. Em sétimo lugar, Praia de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha, Bahia. Em oitavo lugar, Praia Barra da Lagoa, em Florianópolis, Santa Catarina. Em nono lugar, Pontal do Maragogi, em Maragogi, em Alagoas. Em décimo lugar, Praia do Atalaia, em Salinópolis. Lindas imagens, né? E não à toa elas estão nessa lista aí das praias mais fotografadas. Vocês viram aí algumas das belezas, né, da costa do Brasil. Muito bonito. Bom, o nosso Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue com a nossa programação, porque o nosso departamento de jornalismo está ligado e a qualquer momento traz para você as notícias nos nossos boletins. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.